Pois é, ô Eduardo, é, uma notícia triste, a morte do nosso Nilton Cardoso, né? É. Assim, você já discorreu aqui um pouco sobre a vida desse homem, mas vale a pena a gente dividir com o ouvinte da Itatiaia algumas impressões, né? Poucos políticos marcaram tanto a vida desse Estado como Nilton Cardoso, para o bem e para o mal. É verdade. Para o bem e para o mal. Eu acho que a melhor definição de Nilton Cardoso foi dada pelo próprio filho na nota de pesar pelo falecimento. Ao comunicar o falecimento, o filho diz, esse trator, entre aspas. Porque, de fato, era isso que ele era. É. Tanto do ponto de vista da vontade de trabalhar, de conseguir as coisas, como de passar por cima de quem estava contrário aos seus interesses. Tomar uns minutinhos seu aqui para falar. Primeiro que, você também já disse, né? Esse homem começa menino, vindo de Brumado. Brumado na Bahia tem hoje, até hoje, e nós estamos falando, gente, de 1938, quando belgas passaram lá, um deles, que dá nome à praça principal da cidade industrial, Luiz Enche. Luiz Enche. Ele falou assim, peraí, para aí o carro, isso é magnesita, isso é muito valioso. E aí nascia a magnesita, que é um minério poderosíssimo, É verdade. inigualável para a produção de refratários. Esse cidadão vem, o Nilton Cardoso, por questões, algumas que são contadas de forma diferente, é melhor a gente passar por cima, se aproxima da magnesita, inicialmente assim, vendendo coisas lá na porta. É verdade. Ele gostava de um trambiquinho lá, né, na porta, trambiquinho no bom sentido. Ele foi trazido pelo doutor Antônio Mourão Guimarães, morou na casa do Zé Luiz de Souza, que o pai do Zé Luiz de Souza era o Sr. Pedro Pacheco, que cuidava da magnesita, tinha a chave de tudo. Diz que ele vendia as coisas para os funcionários, chegou lá, achou um daqueles caras que vende as coisas para a empresa, e ele juntou. Depois, virou funcionário da magnesita, montou a tal fábrica de móveis que você já citou. Montou uma loja de móveis. Que só vendia magnesita. Só vendia quase para os funcionários da magnesita. Já descontava no pagamento. E enquanto crescia na política, né? Crescia também na parte empresarial, na parte empresarial. Quem está me retornando a ligação aqui agora, olha o nome bonito aqui, ó. É Manuel Carneiro. Ô, chefe, depois eu ligo pro senhor pra gente conversar sobre o Nilton Cardoso, que eu tinha ligado para ele mais cedo, ele estava fazendo uma caminhada, sabe? Então é o seguinte, o Nilton Cardoso foi crescendo na política e dentro da magnesita, virou dono. Ele tinha 17% até 2007 ou 2009, quando ele vendeu para um grupo de investimento. Quer dizer, eles venderam, ele desentendeu com o herdeiro lá do Dr. Hélio, eles venderam para um grupo de investimento que repassou para um grupo da Áustria. Hoje é RHI Magnesita, é a maior empresa de refratários do mundo, e o Nilton Cardoso foi dono lá. Agora, no ponto de vista da política, eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas. Primeiro, lembrando que ele teve uma briga feia com o Estado de Minas. Né? Ele é o único político que eu conheço que teve coragem de encarar um veículo de comunicação daquele tamanho. É verdade. Os associados. Mas não perseguia jornalista individualmente. Pelo menos é o relato do Lúcio Braga, nosso querido amigo que está nos escutando, acabou de me ligar hoje cedo para falar isso. E ele é assim. Ele dava um tapa e depois dava um abraço. Abraço. E ele assim, ele era do tipo seguinte, ele até hoje, você conhece mais que qualquer outra pessoa com Contagem, até hoje ele é o pai dos pobres. É verdade. E por que ele é o pai dos pobres? Porque populista que era, ele para resolver o problema, nós vamos fundar Nova Contagem, construir casa e levar o povo para lá. E fazia. Mandava fazer e fazia. Só que quase nunca pagava. A desapropriação. Fazia, tirava. Nova Contagem, ele fundou, mas quem botou esgoto e água, Marília. Por isso que ambos, quando candidato, tem mais de 80% dos votos lá. Ele é o pai dos pobres e ela é a mãe dos pobres. Ele deixou o passivo para ela. Mas ia rompendo, o trator ia rompendo. Então é uma figura absolutamente diferente que nós tivemos na nossa história. E eu me permito, assim, contar, não é todo dia que eu atrapalho o seu programa, contar duas historinhas minhas com ele aqui. A primeira, mais recente, quando foi anunciado que ele estava divorciando a Dona Maria Lúcia, ele chamou a coletiva e eu que tinha dado o assunto. E é porque saiu na Veja também, né? Exatamente. E eu tinha dado o assunto primeiro aqui em Minas. Aí ele, inclusive, processou o advogado dela, processou, eu tive que ser testemunha dele, porque dizendo que ele tinha liberado para mim sigilo, aspecto de um processo que se corria em sigilo, que é questão familiar, né? Aí veio a coletiva, um perguntou, chegou a minha vez, eu falei assim, doutor Nilton,
Papai. Ele falou, eu vou responder a sua pergunta, mas deixa eu falar uma coisa com você que eu preciso falar há muito tempo. Você é um queixo mole, você conversa demais. Mas eu gosto de você, vou responder. Agora, a melhor dele, assim, a melhor dele de todas, eu conto isso de vez em quando, todo mundo que acompanha Itatiaia, todo mundo que é de Belo Horizonte sabe dessa briga histórica para salvar a Pampulha que ninguém salva. E todo mundo sabe que os maiores fornecedores de poluição da Lagoa são dois córregos que vêm de Contagem, Sarandi e Ressaca. Não, eu até discordo de você, porque eu acho que Contagem só teve esgoto em 94. Então, para correr esgoto, só tinha em 94, mas mesmo assim, a Copasa fez, nas avenidas sanitárias, fez as coisas. Na verdade, são o córrego que mais contribuiu para poluir a Lagoa da Pampulha foi o córrego Ressaca, que recebeu todo o esgoto do bairro Nossa Senhora da Glória, do Alipe de Melo, daquela região toda ali. Né? Mas havia essa... Sempre houve essa história de Contagem tem que ajudar. Então, assim... vinha muita terra também, entulho, né? Entulho, claro, porque é construção e tudo vai caindo, hein? Mas aí... Vai assoreando. O Hélio Garcia, prefeito de Belo Horizonte, e o Nilton Cardoso, prefeito de Contagem. Aí eu vou, repórter novo aqui da Itatiaia, todo empolgado, cobrir uma reunião do Hélio Garcia com as damas da Pampulha, umas senhoras ilustres que brigam pela região. Elas esperaram o Hélio Garcia, ele estava na ressaca, naquele dia de ressaca, elas esperaram por ele uns 1h40 minutos para conversar com ele. Entraram na sala, perfilaram, daí a pouco ele entrou com aquele jeitão dele paciente, passando a mão na cabeça. Na cabeça que estava suada. E falou assim, bom dia, o que vocês querem? Uma delas falou assim, prefeito, nós viemos aqui pedir o senhor, pelo amor de Deus, para resolver a questão da Pampulha. Nós não aguentamos mais tanta poluição. E o senhor mora lá na casa do prefeito, que ele... Tinha a casa ali, a casa da prefeitura. A casa da prefeitura. Então o senhor, mais interessado que nós, ele falou assim, só assim, mas vocês vieram no lugar errado. Vocês têm que falar com o Nilton Cardoso, vai contar. E ele que suja a lagoa. Vocês querem mais alguma coisa? Não, então passar bem. E saiu da sala. Durou 1 minuto. Aí essas senhoras foram a Contagem. Não, minto. Aí elas não foram a Contagem. Aí eu encontro com o Nilton Cardoso, nem lembro onde, e pergunto para ele, o Hélio Garcia falou com o de Contagem com o senhor está jogando esgoto lá. Assim, eu vou falar uma palavra aqui agora que não é usual no rádio, né? Porque poderia falar defecar, mas eu não vou falar porque foi assim que ele respondeu. Ô, menino, fala com o Hélio Garcia que enquanto o Belo Horizonte mandar preso pra mim, eu mando bosta pra lá. Assim, com essas palavras. Eu tenho um caso com o Nilton Cardoso muito interessante. Em 1982, antes de 82, o Tião Drummond, que era um empresário de Contagem, tinha muito empregado, tinha a Jeans Flammers, ele cismou de fazer um grupo político e tal, e pediu que eu fizesse uma pesquisa. E eu fiz a pesquisa com o gravador da Rádio Itatiaia, ouvindo as pessoas, você vota em quem para prefeito, e levei um nome, uma relação de nomes da cidade, de todos os nomes, e o Nilton Cardoso deu o primeiro lugar em tudo, para 82. Aí, era 81 nessa época e tal, ainda, aquelas conversas e tal. Aí o Tião fez uma reunião com todos aqueles implicados, né, os nomes estavam ali, lá na empresa dele, ali no Novo Eldorado, e me chamou para mostrar a pesquisa. Eu quantifiquei a pesquisa, mostrei tudo direitinho a pesquisa dava o Nilton Cardoso com 90%. Aí ele ficou, conversou, eu falei assim, bem, agora, em frente à indústria do Tião, tinha um boteco que tinha uma carne de porco deliciosa. Eu falei assim, eu vou lá comer uma carne de porco, tomar uma, porque não vou ficar aqui ouvindo esses papos deles, não. Aí fui tirar o gravador, o Nilton falou assim, não, deixa o gravador aí, assim, então, deixa o gravador aí. Não, mas eu tenho que levar, já passei por vocês já ouviram tudo, não, deixa o gravador aí. Aí, no outro dia eu fui buscar o gravador não estava, era o gravador da Rádio Itatiaia. E aí eu fiquei, como é que eu vou fazer? Tião, cadê o gravador? Ué, o gravador não ficou, fui lá, liga pro Nilton, liga para aqui, ninguém sabia onde estava o gravador. Aí o Tião, que tinha me pagado, eu cobrei nada. Hoje, quanto que custa uma pesquisa eleitoral? Nossa Senhora. Eu cobrei um salário mínimo. Aí ele me deu o dinheiro e falou assim, quanto custa o gravador? Eu fiz uma tomada de preço, em tal lugar, tanto, ele foi me deu o dinheiro, né? Aí, 2 dias depois, eu estava com um gravador novo, assim, graças a Deus, vou repoucar o gravador na Rádio Itatiaia. Quando eu estava com o gravador novo, o Nilton Cardoso me ligou na sala de imprensa da Assembleia, falou assim, Cirtão, dá uma chegada aqui em casa. Ele morava na rua Oscar Trompovski. Tinha um menino chorando na cadeia. Eu falei assim, Nilton, você está com um menino novo aqui? Eu falei assim, nasceu um menino meu, o Nilton, já nasceu. O Nilton era pequenininho, que é o menino estava chorando hoje, lá com a dona Maria Lúcia, naquela época e tal. E aí, aquela coisa toda e tal, ele falou assim, aí eu almocei lá, estava lá o Geraldo Sete, lá de
lá do Vale do Aço, um monte de gente na casa dele almoçando. Ele foi e conversou comigo, tirou o gravador debaixo da mesa e falou assim, toma aqui, ó, o gravador. Mas por quê? Assim, eles queriam que eu pagasse a pesquisa, porque eu ganhei a pesquisa. Me devolveu o gravador. Assim, eu vou embora agora, mas se o João Vitor não passa um zap pra mim, eu esqueço da melhor. E a última, foi a última vez que eu estive com ele. Ele fez o aniversário de 80 anos, mandou me convidar, mas não fui não. Eu não fui porque naquele dia, eu estava convidado também, mas naquele dia, ele mandou convite pra mim, me telefonou. Isso. Naquele dia, nós estávamos com um problema de gasolina, porque tinha uma greve de caminhoneiros, né? E eu não pude, e eu estava sem gasolina para ir lá. Você não foi por isso, eu não vou porque eu não costumo ir festa por isso. Não, quem fez de Iambu, Jacu não entra. Né? Mas uns 4 anos antes daquela festa dos 80 anos, ele esteve aqui comigo, foi a última vez que eu vi. Ele sentou então o Cleide Gerardo ali, e eu comecei, governador, por que o senhor e o Maluf vão entrar para a história com esse negócio de roubar? Maluf virou verbo malufato. Sabe? Ele falou, menino, meu filho, você sabe que você é da imprensa, vocês conversam fiado demais. Vocês mentem demais. Você é um governador, as coisas, os fatos estão aí, os fatos não mentem. Não, vocês mentem muito. Falei, por exemplo, governador, essa semana a Veja está falando que o senhor tem 40 fazendas. Como é que consegue 40 fazendas? Eu falei assim, mentira! Já são 75 e vou comprar outra semana que vem.